Muito boa noite, pessoal. É um prazer iniciarmos mais uma Lead Live Goiás. Dessa vez, nada mais justo que falar que é o nosso mais importante evento até então, com a ilustríssima presença do ex-presidente da República, Michel Temer, que está aqui conosco. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes, agradecer aos nossos patrocinadores do Lead Goiás, a City Soluções Urbanas, a TOTOS, Baker Tilly, a OM Incorporadora, o Jacó Coelho Advogados, agradecer a imprensa convidada, todo o público presente, agradecer a presença ilustre dos nossos convidados de honra, Sandro Mabel, presidente da Federação das Indústrias de Goiás, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho gigante e me orgulha muito tê-lo aqui conosco no palco, agora online do LEAD mais uma vez. E a brilhante presença do Fábio Fernandes. Fábio é Head Global das unidades LEAD, sem dúvida alguma um nome que tem feito uma mudança drástica, positiva nas unidades LEAD de todo o mundo, principalmente agora num momento de integração nacional e mundial entre todas as unidades, mostrando a força que o grupo tem e agora, desde o começo do ano passado, sobre a liderança do Fábio Fernandes. Fábio, obrigado pela sua presença aqui. Agradecimento principal da noite é para o nosso convidado, o ex-presidente Michel Temer. Presidente, a gente estava batendo um papo aqui na sala antes do evento e a simplicidade e educação que o senhor tem, a simplicidade com que o senhor atendeu o nosso pedido, mostra o carinho do senhor com os empresários goianos e o respeito que o senhor tem com a região de Goiás, sobretudo a região centro-oeste, que em momentos de crise a gente tende a mostrar mais uma vez a força do nosso agronegócio, a força do nosso empresariado, não só do agro, mas de todos os setores aqui. E tê-lo, senhor, conosco engrandece muito a nossa noite. É um orgulho para a gente, muito obrigado. Eu falo o seguinte, presidente, que o principal motivo do nosso convite para o senhor, dentre as inúmeras excelentes qualidades que o senhor traz para esse evento de hoje, mas o principal é que eu acho que em momentos de incerteza, em momentos de angústia, que eu acho que, pelo menos na minha vida, eu tenho 30 anos, na minha vida, sem dúvida alguma, é o momento mais crítico que eu já vivi. E nesses momentos, não só os empresários, mas a população como um todo, ela precisa ouvir grandes líderes, ouvir pessoas que já tiveram no comando de grandes corporações, no comando de grandes estados e, no caso do senhor, no comando da nossa nação. A presença do senhor aqui nos ajuda a entender um pouco esse momento nebuloso, o qual nós estamos passando, entender um pouco as mensagens que são ditas pelas pessoas que estão no poder atualmente, que muitas vezes são difíceis de ser captadas pelo cidadão comum, pelos empresários, pela massa brasileira. E eu acredito, presidente, que todo governante, todo líder, o seu governo ele passa sempre uma principal mensagem. Seja ele a liderança municipal, seja ela a liderança estadual e principalmente a liderança federal, como é o caso do senhor. Na minha visão, sem dúvida alguma, a mensagem que o senhor passa é a mensagem de união, é a mensagem de respeito às instituições, é a mensagem de respeito aos poderes, uma mensagem de harmonia, uma mensagem de colocar todas as pessoas que fazem parte do jogo democrático, que fazem parte da condução da nossa nação na mesma mesa e com o radar na mesma direção. Essa foi a mensagem que, particularmente, eu vi do governo do senhor. É uma mensagem que, a cada dia que passa, o governo finalizado no final de 2018, cada dia mais essa mensagem está mais clara para todos nós. É o que eu escuto de todo o empresariado goiano, ao qual diariamente eu converso. E, nesse momento agora, onde a maioria das pessoas estão cansadas de conflitos, estão cansadas de crises reais e de crises artificiais, criadas atualmente, uma mensagem de uma liderança como o senhor, que prega a união, traz alento e nos dá um pouco de esperança para tentar entender minimamente o que vem pela frente nos próximos meses, nos próximos anos, no cenário das nossas vidas pessoais, das nossas vidas enquanto empresas, enquanto corporações.
O Lead Goiás agradece do fundo do coração o carinho que o senhor teve conosco de estar aqui, do seu tempo, do seu precioso tempo. E é um prazer muito grande, presidente. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para o nosso presidente do Lead, André Rocha, dar a sequência. Muito obrigado. Excelente evento a todos. Bem, boa noite, presidente Michel Temer. É uma honra tê-lo aqui conosco. Como o Lucas acabou de comentar, nesse momento que vivemos no país, é muito importante podermos discutir com pessoas que sempre tiveram como características o equilíbrio e a serenidade, mesmo em momentos difíceis da sua vida política. Bem, fazendo uma apresentação rápida do nosso ilustre convidado, o Michel Temer é nascido no interior de São Paulo, na cidade de Tietê, formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo, pela USP, depois fez o doutorado na PUC de São Paulo, foi procurador-geral do Estado de São Paulo em 2 ocasiões, no governo Toro e depois no governo Fleury. O governo Montoro também foi secretário de Segurança Pública, e na sua atuação como secretário de Segurança Pública, ele teve a oportunidade de inaugurar a primeira delegacia da mulher em 1985, há 35 anos atrás. Depois teve também uma passagem como secretário de Segurança Pública no governo Fleury, foi eleito várias vezes deputado federal, teve participação na Assembleia Nacional Constituinte, e, em 3 ocasiões, foi presidente da Câmara dos Deputados. Foi também apontado em diversas vezes pelo DIAP na lista dos mais influentes deputados federais do país, sendo que várias vezes recebeu a indicação como o deputado mais influente. Foi presidente nacional também do PMDB, depois foi candidato a vice-presidente da República com a presidente Dilma Rousseff. Em 12 de maio de 2016, assumiu a presidência do país quando iniciou-se o processo de impeachment da ex-presidente Dilma. Governou o país aí por pouco mais aí de 2 anos e 6 meses, mas mesmo nesse curto período, com a sua habilidade e seu conhecimento com o Congresso Nacional, conseguiu avançar em temas importantes, em reformas importantes que o país necessitava já naquela época e que não haviam avançado. Nós podemos citar a reforma trabalhista, a lei da terceirização, uma reforma que é muito pouco falada, que é a reforma do ensino, que foi conduzida pelo ministro Mendoncinha, a reforma a instituição do teto de gastos, que aí conseguiu regularizar a questão fiscal no Brasil, conduzida aí também pelo ministro Henrique Meirelles, que tivemos a honra de recebê-lo aqui na semana anterior. E, além disso, eu tenho que citar também a implantação de uma nova política dos biocombustíveis, o Renova Bio, lançado pelo presidente Temer no dia 13 de dezembro de 2016. Além disso, já havia deixado encaminhada e prestes a ser votada a reforma da Previdência, por questões políticas acabou não sendo votada, mas que teve um papel determinante pelo fato dela ser colocada em pauta. Ela acabou sendo discutida na campanha presidencial por todos os pré-candidatos, o que culminou com o compromisso e a necessidade da aprovação dela, o que acabou ocorrendo no ano passado. Uma característica, como eu disse aqui, do presidente Michel Temer é de nunca se furtar ao debate, a entrevistas, mesmo nos momentos mais difíceis, e mesmo nas maiores crises políticas, ele sempre teve como característica o diálogo. E isso mostra a característica de quem conseguiu, com muita assim, por dizer, com muita segurança, com muita habilidade, ser presidente 3 vezes da Câmara dos Deputados. Isso mostra o conhecimento que ele tinha no legislativo, o que permitiu a boa condução entre as pautas do Executivo e do Legislativo durante a sua presidência. E também nós temos que citar que o site Conjur
cita que o constitucionalista Michel Temer, porque foi professor de direito constitucional, é um dos advogados mais citados no Supremo Tribunal Federal, o que permitiu também o seu bom relacionamento também com o Supremo Tribunal Federal, sobretudo na época que foi presidente da República, mas também quando foi presidente das casas legislativas nas 3 ocasiões. Em função disso, presidente, nós temos o prazer de tê-lo aqui conosco, no momento que temos aí uma crise política no Brasil, uma desarmonia em alguns momentos entre os poderes da República. O senhor que conviveu com isso, o senhor que conviveu como presidente em vários momentos históricos do país, o senhor estava presente na vida pública quando houve o afastamento de 2 presidentes da República e sabe do risco político que causa ao Brasil e da necessidade de uma estabilidade. O senhor que teve que montar um governo de coalizão, chamando as principais lideranças políticas e montar um governo muito rápido para dar sequência àquilo de bom que acontecia no país e resolver, num período muito curto, aquilo de ruim que afligia a sociedade brasileira. Nós temos aí o prazer de ouvi-lo aqui, para o senhor poder nos passar aí um panorama de como o senhor está enxergando esse momento. E fico muito feliz, o Lucas comentou no início, da questão do senhor prestigiar o empresariado goiano. E não o senhor esteve em Goiás várias vezes como deputado, como presidente da República, e nós tivemos aqui a honra de tê-lo aqui, o Sandro Mabel como presidente, eu como primeiro vice, na nossa posse, no final de 2018. Tivemos a honra de tê-lo aqui na nossa posse, na presidência da FIEG. Então, presidente, é um prazer tê-lo aqui conosco. A palavra é sua. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado. Olha, eu quero cumprimentar o Lucas e o André, que acabaram de lançar palavras gentilíssimas em relação a mim, não é? Nesta breve apresentação, mas foi uma breve apresentação que, na verdade, revelou uma verdade, o meu apreço pelo empresariado de Goiás, pelo empresariado brasileiro em geral. Mas, realmente, o André tem razão, eu estive muitas vezes em Goiás, nas mais variadas oportunidades, e uma das que mais me agradaram foi precisamente na posse do Sandro Babel, meu velho amigo, e do André, na Federação aí da Indústria de Goiás. De modo que é com grande prazer que eu recebi esse convite e até, digamos assim, agradeço a oportunidade de poder me dirigir a vocês, nesta conversa, digamos, informal, mas também àqueles que nos acompanham e, particularmente, ao povo do estado de Goiás. E o que vocês me sugerem é que eu faça uma breve análise, penso eu, da situação brasileira atual, tudo o que está acontecendo, e, claro, que, ao fazê-lo, eu vou entremear alguns gestos do nosso governo que foram tão acentuadamente bem descritos pelo André Rocha, na apresentação que acabou de fazer. Então, na verdade, o exame que eu faço da situação atual já foi um pouco pré-descrita pelo André e pelo Lucas. Nós estamos, lamentavelmente, numa crise sanitária, da qual resultou uma crise econômica e, sequencialmente, em face especialmente do momento da saída do ex-ministro da Justiça, uma crise política, que, na verdade, nós temos que fazer o possível para que não se transforme numa crise institucional. É uma pequena sutileza, mas eu faço uma distinção entre a crise política, que é de menor dimensão do que a crise institucional, porque a institucional, como o nome está dizendo, revela um embate entre as próprias instituições do Estado. De um lado, os poderes na organização, legislativo, executivo, judiciário, e também o poder distribuído territorialmente, que é fruto da federação, ou seja, entre União, estados e municípios. E, por isso, o André lembrou, o Lucas lembrou, eu conversei muito no passado com o nosso Sandro Babel, dizendo sempre que a palavra-chave para o Brasil, e hoje mais do que nunca ela se impõe, é a palavra unidade. Nós precisamos nos unir para, em primeiro lugar, combater o coronavírus, o novo coronavírus. E, naturalmente, ter preocupação com a economia. Mas eu costumo dizer que também na vida político-administrativa do país existe uma pauta de valores.
e hoje estão em pauta o valor vida e o valor economia. Eles não brigam entre si. Entretanto, o valor vida sobreleva neste presente momento. Por isso, digo eu, a União, os estados, os municípios têm que envidar todos os esforços para combater este inimigo, digamos, insidioso, né? Que tomou conta não só do nosso país, mas de grandes partes do mundo. Então, nós temos que ter meios e modos de combatê-lo, portanto, dar um relevo especial à vida das pessoas. Vejam quantas famílias, lamentavelmente, enlutadas já se acham no nosso país em função desta crise sanitária. E para enfrentá-la, e depois também enfrentar a questão da economia, é preciso que haja uma unidade. E é interessante, viu, André, viu, Lucas, o Sandro e todos, não é em função apenas do meu desejo ou do desejo de alguns, é em função de uma determinação constitucional. Você sabe que a Constituição é interessante, ela cuida da palavra, fala na palavra paz, inúmeras vezes. Já no preâmbulo da Constituição, ela fala 2 vezes em paz e pacificação, portanto, antes de entrar no texto constitucional. E quando entra no texto constitucional, toda a mensagem é uma mensagem de pacificação interna do país, não só na relação interna, como na relação internacional. Até vou dar 2 exemplos. Um primeiro, você vê quando a Constituição diz assim, você não pode ter preconceito de raça, cor, religião, credo político, etc. A mensagem é esta: unam-se todos. A ideia é da ideia da unidade. Quando a Constituição diz que você só pode usar, por exemplo, artefatos nucleares para fins pacíficos, o que não é comum em muitos outros países, ela está lançando uma mensagem de paz. Então, paz e pacificação é a primeira âncora, digamos assim, da nossa Constituição. Não é? Quando a Constituição fala em Estado democrático de direito, a Constituição enfatiza a ideia da democracia, porque é interessante, viu, André, viu, Lucas? Na ciência política, as expressões Estado de Direito e Estado democrático são mais ou menos idênticas, semelhantes, ou quase sinônimas. E nós, quando saímos de um sistema autoritário e fomos para uma democracia a partir de 88, nós tivemos questão de rotular o Estado brasileiro como Estado democrático de direito, ou seja, enfatizamos a democracia. Ora bem, enfatizando a democracia, você tem poderes que agem em nome do povo, porque, digo eu, as autoridades, quem é presidente da República, quem é senador, deputado, governador, prefeito, não é autoridade própria, é autoridade constituída, porque a única figura que tem autoridade no nosso país é o povo. Autoridade, só quem tem poder. Quem é que a Constituição diz que é dono do poder? É o povo. Não é? Aquela expressão, o poder emana do povo, é o que suporta o nosso Estado, o nosso país, o nosso Estado brasileiro. Então, as autoridades são autoridades constituídas. E qual é a ordem, qual é a determinação que a Constituição, fruto da soberania popular, que se pronunciou em 5 de outubro de 1988, determinou? Determinou independência, mas, ao mesmo tempo, harmonia entre os poderes. Portanto, quando as autoridades constituídas dos poderes se desarmonizam, o que está acontecendo é uma inconstitucionalidade, porque a Constituição determina, volto a dizer, a harmonia entre os órgãos do poder. De igual maneira, deve haver harmonia governativa, naturalmente, entre a União e os Estados, porque na federação há uma divisão. Se lá eu falei numa divisão orgânica do poder, aqui estou falando numa divisão territorial do poder, ou espacial do poder. Deve haver uma harmonia. Né? De fora a parte, veja bem, de fora a parte as divergências programáticas, divergências ideológicas, diferenças partidárias, mas que devem manifestar-se no momento das eleições. Quando chegam eleições municipais ou eleições nacionais e estaduais, muito bem, você tem as mais variadas divergências e você até as incentiva, porque isso também é fruto da democracia. Mas veja bem o momento que nós estamos vivendo. O momento que nós estamos vivendo desta pandemia é um momento, volto a dizer, que exige unidade, porque ele está acima de qualquer interesse partidário, acima de qualquer interesse eleitoral, acima de qualquer interesse ideológico, porque, volto a dizer, a ideia é a preservação da vida das pessoas. E eu tenho dito com muita frequência que esta unidade ela deve ser refletida
até por, digamos assim, por gestos, né? E eu dou um exemplo concreto aqui. Vocês sabem que há uma certa divergência entre a União e alguns governadores, né? Estados brasileiros, né? E interessante, eu sempre preguei que deveria haver uma espécie de pacto entre os poderes, neste momento, os governadores e, de igual maneira, os partidos políticos, né? Porque esta imagem, esta foto, digamos assim, ela gera uma tranquilidade para a população e causa um benefício, uma compreensão de estabilidade para os países externos, né? Para os países do exterior. Então, veja bem, eu até dou um exemplo concreto. Quando, numa quinta-feira, um dia lá atrás, há 2, 3 semanas, houve uma reunião do presidente com os governadores e o presidente da Câmara, o presidente do Senado, vocês sabem que naquela tarde, viu, Sandro, viu todos, eu percebi naquela tarde, naquela noite, uma certa tranquilidade, porque as pessoas falaram e, ao se manifestarem, manifestaram-se harmoniosamente, manifestaram-se como quem efetivamente estavam juntos combatendo a pandemia, o coronavírus, e aquilo deu uma certa tranquilidade. Mas no dia seguinte, na sexta-feira, saiu tal vídeo, né? E aquela sexta-feira eliminou a quinta-feira. Daí tumultuou tudo novamente, né? Então, digo eu, estas coisas são recuperáveis. Houve a sexta que eliminou a quinta, mas nada impede que haja um novo encontro de todas essas autoridades para revelar, não só pela foto física, digamos assim, mas por declarações uniformes que todos dariam a seguir, para dar uma tranquilidade ao povo brasileiro. E aí eu anoto mais uma coisa curiosa. Neste combate à pandemia, cada um está fazendo o seu papel. Vocês vejam que a União está destinando recursos. Não é? Aquela história dos R$ 600, mais, ou 1.200, para os mais vulneráveis, que já atingiu bilhões de reais, está sendo feito pelo governo federal. O governo federal pretende, já está fazendo, também financiar, subsidiar as micro e pequenas empresas, que vocês sabem, vocês que são empresários, dão muito emprego no país, está subsidiando, ou pretende subsidiar, as grandes empresas com o compromisso de manter o emprego. Portanto, digamos assim, a União está fazendo o seu trabalho. Quando se trata do agronegócio, por exemplo, o agronegócio tem que ser prestigiado pela União Federal, porque é quem produz muito pelo nosso PIB. O nosso PIB, muitas vezes, se sustentou precisamente pelas atividades do agronegócio. Isso está sendo feito pela União. Os estados, de igual maneira, estão cumprindo o seu papel. Eu dou exemplo aqui do estado de São Paulo. O João Dória, logo no começo deste problema de saúde, né, ele permitiu trânsito dos caminhoneiros, com abastecimento dos postos de gasolina, com alimentação, porque, afinal, os caminhoneiros fazem o abastecimento do país. Porque vocês imaginaram, se não houvesse os caminhoneiros transitando pelas estradas do país, como é que seriam os supermercados com alimentação? Como é que seriam as farmácias sem remédios, né? Os heróis da saúde que estão trabalhando, médicos, enfermeiras, os heróis lixeiros, por exemplo, da limpeza, que se dedicam a isso, os heróis da segurança pública, né? São todas atividades essenciais. E é interessante notar uma coisa sobre o foco jurídico, essas atividades todas que eu acabei de exemplificar, elas até fazem parte do conceito constitucional de saúde, porque a Constituição diz que a saúde é dever do Estado e direito de todos. Então, o próprio conceito constitucional de saúde, numa hipótese como esta que nós estamos vivendo, abarca essas atividades também chamadas essenciais. Então, tanto a União quanto os estados e os municípios estão cumprindo o seu papel. Ora bem, se é assim, por que não se reúnem? Por que não dão, não é, uma visão, uma visibilidade a esta unidade que promovem individualmente? Basta somar estes gestos que estão sendo praticados para dar um pouco de tranquilidade ao nosso país e, sobremais, para revelar esta unidade, esta estabilidade para o exterior. Vocês sabem que no futuro, né, nós vamos precisar de capital externo aqui no Brasil, né, e fora parte do capital nacional, vamos precisar de capital externo, investimentos externos.
E os investidores, vocês sabem mais do que eu, que lidam com isso quase que diariamente, há nesses fundos externos trilhões de dólares que hoje lá fora têm juros negativos, então eles querem investir em países que possam crescer, os chamados países emergentes, entre os quais se alinha o nosso Brasil. Então, nós precisamos dar também essa visão de estabilidade, de certa harmonia interna lá para fora. Ou seja, qualquer briga que haja, briga de natureza eleitoral, vamos deixar para as eleições municipais, vamos deixar para as eleições em 2022. Né? Agora, e por isso eu tenho dito, o presidente poderia chamar até o Rodrigo Maia, que tem feito um trabalho excepcional, o Alcolumbre, também igualmente, poderia chamar a todos, e vamos chamar os partidos políticos, até os partidos da oposição, porque agora não se trata de uma disputa política, trata-se de uma disputa em favor da vida, né? Aliás, uma conjugação em favor da vida. Eu sempre menciono, viu, André, viu, Lucas, o Sandro, o Pacto de Moncloa, lá na Espanha, que, num dado momento, os espanhóis se reuniram com os vários setores da nacionalidade e dos partidos políticos, inclusive de oposição, e fizeram um pacto para levantar a Espanha. Né? E eu acho que o momento está exigindo um pouco uma espécie de pacto desta natureza. E quando eu digo isso, interessante, eu não digo apenas por convicção própria, eu digo porque a Constituição é que determina. Vocês vejam, vocês estão acostumados a falar em segurança jurídica, e segurança jurídica é fundamental para quem contrata, por exemplo, nas mais variadas hipóteses. Segurança jurídica é uma coisa sigelíssima. Segurança jurídica vem do cumprimento rigoroso da Constituição e da legislação infraconstitucional. Você cumpre o que a lei estabelece, você está dando segurança jurídica. Né? Você torna insegura a situação quando você se desvia do cumprimento da ordem jurídica. E, portanto, neste momento, impõe-se uma conjugação de esforços de pessoas, volto a dizer, sendo talvez repetitivo, de pessoas da área federal, da área estadual, da área municipal, dos poderes legislativo, executivo e judiciário, que estão cumprindo o seu papel, a conjugação de todos eles para dar essa tranquilidade que eu estou mencionando. De vez em quando me dizem o seguinte, olha aqui o termo, mas vem cá, o PIB pode vir a ser negativo em 5% a 6%, logo depois que ocorrer, enfim, que encontrar a vacina para essa pandemia, que é a grande esperança de todos. Eu digo, olha, mas isso não é preocupante, mas não é insuperável. Eu digo que não é insuperável porque nós tivemos, o Sandro acompanhou isso, nós tivemos, quando eu assumi o governo, nós tínhamos um PIB negativo de menos 3,6%. Né, um ano e 6 meses, 7 meses depois, nós tínhamos um PIB positivo de 1,3%, ou seja, nós eliminamos o negativo de 3,6% e caminhamos para o positivo de 1,3%. Portanto, a economia é recuperável. E veja, nós, de alguma maneira, ao longo do tempo, o André fez um relato, né, de tudo que nós fizemos, as reformas fundamentais que nós fizemos para o país, e a economia é um todo, é um conjunto de fatores. Né? Você não consegue fazer só uma coisa na economia. A economia, você consegue reduzir a inflação, você consegue reduzir os juros, como nós fizemos no nosso governo, porque nós tomamos providências reformistas, que foram aqui já mencionadas. Foi isso que permitiu a redução da inflação e a redução dos juros. Foi a moralização das estatais. As estatais começaram a trabalhar e começaram um outro sistema, né? E começaram a ter balanços positivos, de modo que tudo isso faz parte do sistema econômico. Então, digo eu, não vamos nos preocupar, ou melhor, me expressando, vamos nos preocupar com essa questão da economia, não é? Mas não vamos dizer que ela é insuperável. Nós já superamos no passado, vamos superar novamente. O Brasil tem potencialidades extraordinárias. E volto a dizer a vocês, já estou falando um pouco demais, né? Mas volto a dizer a vocês, se nós revelarmos com esta unidade que nós estamos mencionando, que é indispensável para o país, nós teremos investimentos mais variados e, com isso, mais tranquilidade no país. Eu tive o prazer, nos meus 2 anos e 6 meses, 7 meses de governo, não foi um governo de 8 anos, nem de 4 anos, né? Um governo curto, portanto, e me disse bem o André, disse o Lucas, nós tivemos vários percalços, né, durante a nossa gestão, tentativa, como eu vou ser muito claro aqui,
A tentativa de derrubar o meu governo foi fantástica, mas nós resistimos. Não vamos deixar o governo coisa nenhuma. E por mais que fizessem oposição, e era uma oposição até legítima, sim, aqueles que não estavam no governo eram oposicionistas, era legítima. Eu não dava importância, não. Eu ia em frente e não deblaterava, não ficava discutindo toda hora, etc. Eu ia governando, e foi governando que nós mantivemos, de qualquer maneira, como disse a vocês, uma recuperação do PIB 1 ano e 7 meses depois recuperação, continuamos, PIB também positivo no ano de 18, não é? E conseguimos, convenhamos, coisas fundamentais, como teto para os gastos públicos, ao fundamento de que você só pode gastar aquilo que você ganha. Se você ganha 5 mil por mês e gasta 10, no fim do ano, você tem um problema financeiro. De igual maneira, o país. Se o país arrecada 100 e gasta 200, depois de um tempo ele tem um grande problema econômico. Né? E nós conseguimos o teto de gastos públicos. Né? Então, meus amigos, nesta breve introdução, já falando demais, né? Eu quero mais uma vez cumprimentá-los e dizer da honra que eu estou tendo de me dirigir ao LIDE, que, aliás, que eu já frequentei muito, né? Quando fazia as reuniões gerais, eu frequentei muito, tive a oportunidade de falar, e agora, orgulhosamente, estou podendo falar aqui o LIDE de Goiás. Né? Por enquanto, eu fico por aqui. Obrigado, presidente. Obrigado por essa exposição inicial. É um prazer. Antes de fazer algum comentário, eu só quero reforçar mais uma vez para os nossos dados que estão assistindo, para utilizar os canais, caso alguém queira fazer algum, para poder utilizar esses canais. Presidente, uma das questões que o senhor teve que lidar no seu dia a dia, justamente, foi nesse relacionamento com o Congresso Nacional. O senhor, como deputado, como presidente da Casa e depois como vice-presidente, presidente da República. Uma das questões que me parece que é muito cobrada pelo próprio meio político é uma reforma política. Né? Em algum momento, o Legislativo tentou avançar, instituindo as chamadas cláusulas de barreira, e depois o Supremo cancelou a lei, né? Foi declarada inconstitucional a lei. Porém, algumas mudanças ocorreram recentemente, né? Com relação a financiamento de campanha e com relação já um caminhamento para o voto distrital com fim de coligações. Bem, como é que o senhor vê hoje, em função da pandemia, em função também do próprio cenário político, com você tendo aí 30, 35 partidos políticos, como o senhor vê hoje essa necessidade e qual que deve ser a priorização no trato disso? Olha, André, você sabe que eu acho que já caminhamos. Você deu exemplos de medidas que foram tomadas, já deu uma melhorada na questão política no país. Mas eu, pessoalmente, eu sou muito favorável hoje ao que nós chamamos de semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, por uma razão. Você veja, no presidencialismo, quem governa não é só o executivo. Quem governa é o executivo com o legislativo. Aliás, você percebe até etimologicamente, executivo significa, poder executivo significa aquele que executa. O que é que ele executa? Executa a vontade popular. Como se viabiliza a vontade popular? Por meio da lei. Quem é que produz a lei? É o legislativo. Portanto, executivo e legislativo têm que governar juntos. Né? Eu acho que, no meu governo, eu trouxe o Congresso para governar comigo, baseado nesta convicção que a própria Constituição estabelece. Então, você não pode desprezar o poder legislativo, portanto, tem que ter bom diálogo com o poder legislativo. Né? Eu tinha um diálogo, convenhamos, excepcional, pela circunstância de ter passado lá 6 mandatos, ter sido presidente da Câmara 3 vezes. Né? Então, eu tinha um diálogo muito fértil com os parlamentares, o que permitiu que nós fizéssemos o que fizemos no governo. Mas eu confesso, é interessante você ver quantas crises nós passamos, André. O impeachment, é sempre um trauma institucional. Eu devo reconhecer
que nós fizemos em 31 anos, que é pouco tempo, são 2 impedimentos, né? E sempre traumáticos. Mesmo aquele em que a senhora ex-presidente deixou o cargo e eu assumi, como missão constitucional, é claro que criou um trauma institucional no país. Ora bem, se nós tivermos um semipresidencialismo, eu falo em semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, porque seria um parlamentarismo no sistema francês ou português, em que o presidente da República também tem missões importantes no sistema de governo, não é? E, por exemplo, conduz as Forças Armadas, conduz a diplomacia, nomeia o primeiro-ministro. E qual é a vantagem? A vantagem primeira é que o legislativo, além de legislar, ele passa também a executar. Então, quando você, cidadão comum, aponta o dedo para o governo, você não vai apontar o dedo para o executivo, você aponta também para o legislativo, porque o legislativo passa a ser legislador e executor. Portanto, ele assume uma responsabilidade muito maior. Primeiro ponto. Segundo ponto, se houver um problema governamental, um voto de desconfiança, que é o que é comum no parlamentarismo, você cai o primeiro-ministro, cai o governo, sem traumas. Você nomeia-se um novo governo, um novo primeiro-ministro. Você elimina os traumas institucionais que o impeachment com o impedimento causam ao país. Você veja, eu mencionei 2 impedimentos, e agora, há pouco tempo, se falava também, impeachment. Aliás, tem 30 e tantos pedidos de impedimento lá do presidente da República. Isso é sempre um trauma institucional. Não é bom para o país, né? Então, eu digo, se nós mudássemos o sistema de governo, o que vai acontecer é que, com muita naturalidade, haveria uma diminuição dos partidos. Até porque se poderiam fazer, essa ideia já percorreu muito o Congresso Nacional, as chamadas federações de partidos. Ou seja, 5, 6 partidos se unem para conseguir votos, mas com o compromisso de se manterem unidos durante todo o mandato. O que pode acontecer depois de 1 ou 2 mandatos? Aqueles 5, 6 partidos se convertem num único partido. Primeiro ponto. Segundo ponto, hoje você tem razão. Isso caminharia para o voto distrital, para a distritalização do voto. Eu, no passado, já sustentei outra tese, que era o voto majoritário, mas hoje me convenço que, para o semipresidencialismo, o ideal seria o voto distrital. Com isso, nós reduziríamos o número de partidos. Porque sabe o que é, André? Não dá para ter 35 partidos, porque partido é uma palavra que vem da expressão parte, né? Parcela. E político vem de polis. Portanto, quem está num partido político, ele, em tese, ele faz parte de uma parcela da opinião pública que quer chegar ao poder para governar a polis, quer dizer, governar a União, estados ou municípios, ou Distrito Federal. Essa é a ideia de partido político. Ora bem, nós temos partidos políticos no presente momento? Confesso que não. Nós temos siglas partidárias, porque, até eu falo isso com muito cuidado, mas no tempo do golpe, né, do sistema autoritário, havia 2 correntes de opinião, 2 parcelas de população que tinham uma ou outra ideia. Uma era a Arena, que era a favor do status quo. Outra era o MDB, que era contra o status quo. Então, quem estava num partido, ou estava num ou outro, era uma parcela da opinião pública. Hoje, não. Hoje, os partidos perderam a sua identidade. Hoje, quer dizer, não hoje, desde o tempo que se atomizou, se permitiu a criação de muitos partidos políticos. Olha, eu tive a experiência de conduzir o país e acho que eu tinha 17 ou 18 partidos que apoiavam o governo. Então, você tinha que conversar com 17 ou 18 presidentes de partidos e líderes políticos. E, no meu caso, até, além de conversar com eles, eu conversava com todos os deputados e senadores, pelo fato de ter sido presidente da Câmara durante 3 ocasiões. Convivia, tinha quase uma amizade pessoal. Aliás, André, você sabe, o Santos sabe disso, as pessoas chegavam lá no gabinete, muitas vezes eu tinha 5, 6 audiências, passava a ser 18, porque chegava lá o colega, sem deputado, senador, sem audiência, e falava com a assessoria, eu vim aqui falar com o Temer, nem era o presidente, vim falar com o Temer. Né? Eu falava, olha, pede esperar um pouco, eu atendo, e atendia. É isso que permitiu até que nós fizéssemos o que fizemos no governo. Então, digo eu, se você reduz o número de partidos políticos, você fala com poucas lideranças. Nos Estados Unidos, se são os democratas, você fala com o líder democrata, com os democratas. Se você é republicano, você fala com o republicano, os líderes políticos desse partido. Então, eu acho saudável
uma reforma política, mas não só com o objetivo de reduzir o número. Eu acho, a meu modo de ver, eu radicalizo um pouco mais, seria para mudar o próprio sistema de governo, de presidencialista para semi-parlamentarista ou semi-presidencialista. Presidente, eu vou agora passar para o nosso grande amigo, aí, companheiro, presidente da Federação da Indústria, o ex-deputado Sandro Mabel, que acompanhou muito de perto sua trajetória política, seja como colega, seja como um auxiliar. Sandro, passo para você para que você possa fazer alguma consideração e alguma pergunta ao nosso presidente Michel Temer. Ok, obrigado, André. Obrigado a todos que estão aqui nos assistindo. Parabéns por essa webinar aqui, muito legal, sobretudo com essa personalidade que é o Michel Temer. O Michel Temer, nós ficamos mais de 20 anos juntos. A primeira eleição que ele disputou na Câmara, ele retornando para a Câmara, e nós estávamos chegando lá, e o único de Goiás, aliás, do Centro-Oeste, que apoiou ele para a liderança foi eu, no primeiro turno. E no segundo turno, da liderança, aí eu acabei pegando mais uma turma e nós acabamos ganhando a eleição e o Temer foi o líder. Mas eu gostaria de dizer assim, além do carinho que eu tenho por esse presidente, em todas as disputas dele para líder, para presidente, nas articulações nós tivemos juntos, inclusive nessa questão do impeachment, que o país não aguentava mais, nós trabalhamos isso aí intensamente. Mas um ponto que é muito importante, o presidente acabou de abordar ele, mas eu gostaria de falar um pouquinho mais por dentro, para as pessoas entenderem. Quando o pessoal fala, não, olha, está se dando cargo para as pessoas e está se negociando, não é assim. É a visão que o presidente colocou, que você traz o legislativo para governar junto com você. Existem bons nomes em todos os nomes que estão na política, nomes que não estão na política, que são indicados por partidos. Se nós vamos governar, nós poderíamos aí sair indicando um, outro, mas o que se prefere? Prefere-se escutar os nomes, até porque essas pessoas criam um vínculo. Nós pusemos, por exemplo, o Congresso ajudou demais o presidente Temer naquela época, com todo o desgaste que você acaba carregando, que a presidente Dilma tinha, acaba vindo um pouco desse desgaste para vocês também, popularidade, essas coisas, mas foi feito um governo que se construiu aí em 2 anos e 7 meses, o que muitos não fazem em 4 ou 8 anos de mandato. Então, o que se aprovou naquele momento, inclusive, André, nós temos aqui na LIDE Goiás muitos empreendedores na área imobiliária. Nos últimos dias, nós aprovamos lá a lei do distrato, que foi uma coisa que salvou as construtoras, os empreendedores e tudo, presidente. O senhor lembra bem lá, chegou um dia o presidente falou, isso aqui está difícil para aprovar, mas isso vai dar de presente para o seu amigo, para o senhor Mabel, e para todo mundo que precisa. E junto com o deputado Gaguinho, lá do Tocantins, se aprovou essa lei. Mas se trabalhava em conjunto, trazendo gente boa. Por exemplo, nós trouxemos o Blairo Maggi, até fizemos ele mudar de partido para ele poder ser indicado pelo partido, que foi um senhor ministro da Agricultura, o mundo inteiro ele passou naqueles problemas da carne fraca lá, aquela coisa toda, ele soube conduzir, onde ele chegava chegando, aumentou muito as safras, desenvolveu uma série de coisas importantes, inclusive com dinheiro, e era político. A pessoa vinha, trazia e atendia os deputados, e isso criava esse vínculo que se fazia, sem ter corrupção, sem ter nada, até porque o presidente era muito duro. Tinha dia que ele me chamava e falava, Sandro, tem fumaça, eu estou escutando conversa ali. Nós íamos imediatamente e acabavam com a conversa. Falavam, pode tirar esse cara fora e pode botar outro lugar, que aqui não tem essa conversa. Se tem fumaça, nós não queremos nem ver se vai ter fogo. Tira para não ter problema. Então, o presidente era muito rígido nesse negócio, mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos lá o Ricardo Barros, foi ministro da Agricultura, excelente, que tirou um monte de gastos, um monte de coisa. E o Quintela, no Ministério do Transporte, também fez um plano arrojado. Então, esse todo que se falta, e hoje qual é o problema que existe? É exatamente esse problema do diálogo que você tem que ter entre o Executivo e o Legislativo. E quando você não tem esse diálogo, aí você vem um Supremo, começa a se arvorar, a dar decisões ou avançar um pouco mais, porque ele vê que existe problemas em dois, então ele quer ser o que vai resolver a coisa. Portanto, presidente,
essa questão, eu ia perguntar exatamente isso, mas essa questão do semipresidencialista, o senhor que esteve dentro do assunto, o senhor disse que funcionaria bem. O senhor acha que tem condições no Brasil hoje? Porque hoje nós estamos assim, meio sem rumo. O Supremo está decidindo de um lado e que, claramente, eu estava vendo uma declaração do Ives Gandra falando sobre o avanço que está existindo em prerrogativas que são da presidência do Executivo, e da mesma forma, o Legislativo. O senhor acha que existe como criar esse clima, esse pacto que o senhor falou, mas eu diria criar um clima um pouco mais harmônico para que nós pudéssemos voltar no eixo essas coisas que saíram de repente, saíram completamente fora do eixo? Como fazer isso? Primeiro ponto, viu, Sandro? Você sabe que, aliás, vocês sabem que o Sandro, como ele descreveu, está comigo ao meu lado e me ajudando há muito tempo. Eu relembro essa coisa da liderança, né? O Centro-Oeste não estava me apoiando, mas o Sandro me apoiou e depois todos vieram me apoiar na primeira e segunda eleição para a liderança, né? E sempre esteve comigo, né, ao longo do tempo. Aliás, essa questão do distrato social, que foi um dos últimos atos do meu governo, né, era uma coisa importantíssima. Mas quem ia todo dia lá falar comigo para cobrar era o Sandro Babel. Todo dia ia me cobrar a história da sanção do distrato social, que foi uma coisa boa, boa para o país. E relembro até, viu, Sandro? Eu conhecia muito o Meirelles, já tinha pensado no Meirelles, mas uma primeira pessoa que veio falar do Meirelles, goiano foi você como goiano, e né? Então, o Sandro, com isso, me ajudou. Você me ajudou muito ao longo do tempo. Agora, essa questão do semipresidencialismo, né? E eu acho o seguinte, Sandro, essas coisas, veja bem, o Congresso hoje está tendo um protagonismo que também não tinha muito no passado. E muito, devo dizer, com toda a modéstia de lado, né, deveu-se ao nosso governo, porque eu trouxe o Congresso, você se recorda, que eu não tinha uma reunião de lideranças do presidente do partido que não tivesse o presidente da Câmara de um lado, o presidente do Senado do outro lado, não é? E eles ganharam um protagonismo tão grande que a reforma da Previdência, que foi uma reforma que nós trabalhamos muito, e tanto que ela, ao longo do tempo, ela foi muito combatida, mas nós acabamos convencendo a população brasileira, convencemos o Congresso Nacional, e se não fosse um incidente desagradável e nefasto ocorrido em maio de 17, você sabe, você acompanhou isso, nós tínhamos uma relação de 326 votantes no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que iriam aprovar a reforma da Previdência, e igual maioria no Senado Federal. Ou seja, nós teríamos ganho 2 anos da reforma da Previdência. Mas, digo eu, ela não saiu da pauta legislativa num dado momento, mas não saiu da pauta política do país. Tanto não saiu da pauta política que este governo, aqui do governo Bolsonaro, logo no início levou isso adiante, mas o maior protagonista para levar a reforma da Previdência adiante foi o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, o Rodrigo e o Alcolumbre, apanharam isso pela unha e levaram adiante, conseguiram aprovar. Portanto, um grande protagonismo do Congresso Nacional. E é interessante, a legislação, Sandro, ela obedece muito a um critério doutrinário que se reduz à seguinte expressão: fato, valor e norma. Há certos fatos que vão ocorrendo com tal intensidade e, num segundo momento, eles são avaliados, são valorizados e, num terceiro momento, vira lei. Foi assim com o Código do Consumidor, foi assim com os chamados crimes hediondos, né? Ora, o que está acontecendo agora? Há muita queixa com essa história da falta da reforma política, há muita ação do Congresso Nacional em matéria de auxiliar o Poder Executivo. Então, não é improvável, é claro, quando eu proponho um semi-parlamentarismo, não é para agora, é evidente. Quem está aqui no governo vai exercê-lo porque recebeu um mandato popular para isso. Talvez para 22 ou para 26, não importa. O que importa é que você consiga levar adiante uma matéria dessa natureza. Isso eu sempre falo quando sou questionado sobre a tal reforma política, né? Porque não basta pretender apenas derrubar o número de partidos políticos, seria complicado. Agora, se nós mudarmos o sistema de governo, por isso que eu faço a conexão da mudança do sistema de governo com a queda, ou a redução do número
de partidos políticos. Eu não acho inviável, não. Se começar a discutir, etc., né? Muita gente preocupada com essa reformulação, essa reformatação política do país, eu acho possível levar adiante, e levar adiante com sucesso. Né? Ok, obrigado, presidente. Com certeza. Bem, eu passo agora também, presidente, vamos dar uma oportunidade aqui. Temos a honra de receber aqui o nosso head do LEAD Global, Fábio Fernandes, que também é do interior de São Paulo. O Fábio é de Catanduva, começou aí na liderança do LEAD Ribeirão Preto e hoje é o head de todas as nossas unidades. Prazer tê-lo aqui conosco, Fábio. A palavra é sua. Obrigado, André. Eu quero dar boa noite a todos que acompanham a gente em casa. Quero saudar o presidente. Um prazer, uma honra estar aqui participando desse debate. Agradecer aí ao LEAD Goiás, aí André, Lucas, a todo o time incrível aí, vocês, obrigado pela oportunidade e dizer aí os parabéns para uma das unidades aí mais impactantes aí. Estamos muito felizes aí com esse sistema. E também saudar o Sandro Mabel, que estou tendo a oportunidade de conhecer virtualmente hoje aqui e gostei dos pontos de vista. Então, presidente, muito obrigado pelo seu tempo, em nome do Sistema LEAD. Eu tenho uma pergunta, na verdade, duas perguntas, e um ponto muito importante. Gostei muito da sua apresentação, da clareza, até me chamou a atenção o destaque que você deu com a pacificação que está na nossa legislação, esse tema, e ressaltou bem o tema da união. E um dos temas que a gente mais tem escutado nos nossos eventos, que essa é a oportunidade de ir direto na fonte de formadores de opinião, eu gostaria de tocar novamente, o senhor já passou, mas eu gostaria de tocar sobre o tema da instabilidade entre os poderes. Eu gostaria de uma leitura até bem direta do que está acontecendo com os poderes, essa instabilidade do executivo, do legislativo, do judiciário, e quais são as perspectivas, o que deveria ser feito. Eu já percebi das suas palavras, mas o que o senhor acha que vai acontecer nesse curto, médio prazo? Eu gostaria da sua visão. E também eu tenho uma dúvida pessoal, que a gente está muito ligado nos eventos, dos nossos convidados, muitos da área pública, e a gente, como empresário, como que a gente pode ajudar? Como que a gente pode agregar? Se fosse para ter um pedido, assim, o senhor lá, quando está na cadeira, assim, como que a gente pode se mobilizar e ajudar? E às vezes a gente escuta, dá vontade de a gente poder ajudar mais. Então, essas duas colocações, presidente. Muito obrigado. Muito prazer em revê-lo, viu, Fábio? Nós já estivemos juntos em algumas ocasiões, né? E a pergunta também, como costuma acontecer, é muito oportuna, né? Esta coisa da relação entre os poderes, viu, Fábio? Eu precisaria fazer uma longa digressão, porque é interessante. Eu vou dizer umas coisas aqui que são triviais, mas são importantes. Você sabe que o poder é uma unidade. O poder, vou ser repetitivo aqui, o poder é do povo, diz a Constituição, né? Por isso que o povo elege representantes, né? Você tem representantes do legislativo, federal, estadual, municipal, você tem representante do executivo, federal, estadual, municipal. Portanto, o poder é do povo. Mas como o povo não pode reunir-se em praça pública para decidir, então eles criam órgãos, né? Quais são esses órgãos? É o órgão legislativo, o órgão executivo, o órgão judiciário. E interessante, nós estamos no chamado Estado de Direito, onde há uma separação dos órgãos do poder para exercer atividades governativas. Se você voltar lá para trás, na Idade Média, você vai ver o Estado absolutista. O que é o Estado absolutista? Era o soberano enfeixava em suas mãos o poder de legislar, o poder de executar e o poder de julgar. Esse era o Estado absolutista. Quando surgiu o Estado chamado Estado de Direito, qual é o fundamento dele? Olha aqui, o poder não é mais do soberano. Aliás, Fábio, quando começaram a questionar o poder que tinha o soberano, o rei, né, os politólogos inventaram a teoria do direito divino dos reis, ou seja, que o poder do rei, do soberano, não vinha do povo, mas vinha da divindade, né? Então, quando
Rousseau, Locke e outros tantos politólogos, né, disseram aqui, o poder tem que ser do povo, não tem que ser do soberano, e tem que ter órgãos que exerçam o poder, né, exerçam determinadas funções. Aliás, é interessante, quando você examina a Constituição, você vê que a primeira vez que se fala a palavra poder, todo o poder emana do povo. Ali, a palavra poder tem o significado de soberania, ou seja, aquele poder incontrastável de mando, o poder maior, o poder de fixar competências, é do povo, né? Depois você encontra a mesma palavra poder lá na frente. São poderes da União, o legislativo, o executivo e o judiciário. Aí, a palavra poder tem o significado de órgãos. São órgãos exercentes do poder, legislativo, executivo e judiciário. Mais adiante, você vê lá, o poder executivo é exercido pelo presidente da República. Poder legislativo, por isso, Câmara, Deputado, Senado, etc. Poder judiciário, por esses órgãos, tais. Aí, a palavra poder tem o sentido de função. Nesse sentido, até o Carlos Reis Brito, que foi aluno do mestrado da PUC, ele fez um trabalho de final de curso, precisamente dando o significado das palavras poder no texto constitucional. Então, digo eu, por que se estabeleceu esses 3 órgãos para exercer essas funções? Para substituir o soberano e para falar em nome do povo. Agora, o povo disse, olha aqui, meus amigos, eu vou voltar a palavra. Vocês vão ter independência administrativa, financeira, cada um deles, mas vocês têm que agir em harmonia. E muitas vezes há uma certa desarmonia. E a harmonia hoje, desarmonia, deriva muito das palavras, né? As pessoas, às vezes, usam palavras agressivas de um poder em relação a outro poder. Isso não é bom. E daí se acusa muito também, convenhamos, o Poder Judiciário. Porque o Judiciário decidiu assim, decidiu assado. Mas, olha, eu presidi a Câmara tantas vezes, vice-presidente, presidente da República. Quem provoca o Judiciário é o Legislativo. Nas questões políticas, nas questões administrativas, a todo momento tem deputado, senador, partidos indo ao Judiciário, ao Supremo, para questionar isto e aquilo, etc, etc, etc. Ou seja, quem exerce o poder de colocar um pouco de ordem nas coisas no caso que nós estamos mencionando, é o Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos que dizer, nós não temos que alimentar a ideia de que, vamos dizer assim, o Executivo está invadindo funções do Legislativo, ou o Legislativo invadindo funções, ou o Judiciário invadindo funções do Executivo ou do Legislativo. Nós temos que harmonizar, pregar cada vez mais. E, nesse sentido, eu vou à segunda parte da sua questão, para dizer como é que o empresariado pode colaborar. Em primeiro lugar, fazendo campanhas, como muitos já fazem. Vocês mesmos fazem como líder, ouvindo agentes públicos, fazendo pregações, tendo conclusões que são remetidas ao Legislativo, ao Executivo, né? O Sandro, aí, como presidente da federação, as federações de indústria, de comércio, fazem sempre reuniões, encaminham projetos, encaminham sugestões e fazem, muitas vezes, um lobby muito saudável. Muitas vezes, as associações empresariais vão ao Legislativo, conversam com os líderes, com os deputados, com os presidentes de partidos, né, para aprovar isso e aquilo. Enfim, eu acho que é preciso muito isso, né, sob um ângulo concreto, palpável, uma coisa que você quase pega nas mãos, você consegue levar adiante. Por outro lado, eu acho que é preciso, digamos, aí é uma coisa mais espiritual, um otimismo. O otimismo no empresariado, dizendo, se eu trabalhar, se eu fizer isso, fizer aquilo, se eu investir no país, eu acredito no país, eu estarei dando emprego, porque as forças motrizes do país, Fábio, são o empresariado, o empregado, o empregador, o empregado. Essas são as forças que mobilizam, que levam o país para diante, né? Os rentistas, aqueles que vivem só da aplicação do dinheiro, não são forças produtoras do país. Empregado e empregador. Isso é na indústria, no comércio, nos serviços, no agronegócio. Né? Como é que o agronegócio funciona? O empregado e o empregador. Né? Então, essas duas forças têm que estar reunificadas, têm que estar unidas. E tem que ter, em palavras finais, muito otimismo. Otimismo na sua atividade, que você vai conseguir ter sucesso como empresário, primeiro, e segundo, que tendo sucesso como empresário, você estará colaborando com o país. Muito obrigado, incrível. Obrigado mesmo. André. Perfeitamente. Esse papel do empresário, que o Fábio muito bem citou, e o presidente corroborou,
um lobby positivo, eu acho que agora, né, presidente, a gente está vendo esse cenário de crise sanitária, um cenário onde as federações, a FIEG aqui em Goiás, o Fórum Empresarial, a FEComércio aqui em Goiás, tem dado um apoio na elaboração de planos de reabertura. Em São Paulo, né, eu sei que está tendo um trabalho muito intenso do empresariado na sugestão de como reabrir, atendendo todos os protocolos corretos. Enfim, eu acho que agora é a hora do empresariado dar as mãos com o Poder Executivo, com certeza. Eu vou fazer uma pergunta agora, presidente, do João Gabriel Tomé, da CIT Soluções Urbanas, que inclusive é patrocinadora nossa. Ele aborda o tema das eleições norte-americanas, que acontecerão este ano. Historicamente, as eleições norte-americanas elas são as eleições majoritárias mais aguardadas de todo o calendário político mundial. Esse ano a gente tem as eleições norte-americanas e ela tem, historicamente, o poder de influenciar diversos outros pleitos ao redor do mundo, como muito bem aconteceu em 2016 com a eleição do atual presidente Donald Trump e uma série de efeito cascata, de um sentimentalismo nacionalista em todo o mundo, praticamente. E agora a gente está num cenário, num ano eleitoral de crise sanitária, de crise econômica, de um desemprego nos Estados Unidos que está batendo recordes históricos, de acordo com essa consequência de tudo isso que a gente está vivendo, como o senhor bem mencionou, ao longo de todo o mundo. E a pergunta, aí potencializado todo esse cenário, semana passada eclodiram diversas manifestações raciais nos Estados Unidos, e isso começa a ter uma consequência em diversos locais do mundo, mas nos Estados Unidos é o epicentro de todo esse processo, e obviamente que isso é um grande fator de influência nessas eleições norte-americanas. Hoje, já definidos a reeleição, a tentativa de reeleição do atual presidente Donald Trump pelo partido dos republicanos e a tentativa de eleição do Joe Biden pelos democratas. A pergunta do João Gabriel é a seguinte: qual a análise que o senhor faz, presidente, sobre o atual cenário político norte-americano, dentro de tudo isso que está acontecendo, favorece quem está atualmente no poder, favorece um discurso democrata, e quais as consequências que podem respingar no Brasil com a reeleição do atual presidente Donald Trump ou uma possível vitória do candidato democrata Joe Biden? Eu vejo da seguinte maneira, Lucas, homenageando o nosso indagante, né? Eu vejo com uma certa... Nos dias atuais, o que eu tenho acompanhado lá da eleição americana é que o presidente Trump, que estava com um índice de popularidade muito acentuado, caiu muito, né? Caiu, e o Biden, com quem eu tenho boa relação com o Biden. Com o Trump, eu estive 2 ou 3 vezes, porque o Brasil abre os trabalhos da ONU, né? O presidente do Brasil sempre eu abri 3 vezes os trabalhos da ONU. E o segundo a falar é o presidente norte-americano. Interessante, eu sempre sustentava nos meus discursos a necessidade do multilateralismo. Ou seja, nós somos um país que não temos que entrar em briga vamos dizer assim, de Estados Unidos com China, porque a China é nosso maior parceiro comercial, não é? Estados Unidos é o segundo parceiro comercial. Então, a nossa relação tem que ser multilateral, em função dos nossos interesses. Você imaginou se a China deixa de comprar carne, soja, minério brasileiro? O drama que nós teríamos, de igual maneira, Estados Unidos. Então, nós temos que estar bem com todos. Eu sustentava sempre o multilateralismo e o presidente Trump vinha a seguir, e America First, né? Então, sustentava um pouco a ideia de um sistema mais isolacionista, Estados Unidos, etc. Né? É claro que aí sempre houve uma certa divergência. Uma ocasião até, ele nos convidou a mim, o presidente Macri da Argentina e o presidente Santos da Colômbia e o do Panamá, para nós jantarmos no dia anterior ao ONU, porque ele queria conversar sobre a Venezuela, né? E a pergunta dele era muito ligada à ideia: o que nós iríamos fazer
com a Venezuela. Nós tínhamos até uma ideia de, quem sabe, um sistema mais de força em relação à Venezuela, né? Claro que todos os países disseram, não, nós temos, sim, sanções diplomáticas em relação à Venezuela. Agora, digo eu, ele caiu, a popularidade caiu, e teve o azar agora, com a morte deste cidadão negro, né, de mobilizar os negros dos Estados Unidos, e você veja que ultrapassou as fronteiras dos Estados Unidos, porque as declarações dele são um pouco violentas em todos os sentidos, né? Ora, nós estamos mais ou menos nas proximidades das eleições americanas. Na verdade, daqui a uns meses, eleições americanas, primeiro com as primárias, etc., mas eleições americanas. E eu acho que nessa coisa que está acontecendo lá, também entra a luta contra a candidatura dele, naturalmente, né? Claro que tem movimentos lá que se insurgem contra ele, como aconteceu no momento da eleição dele e no momento da posse. Você se lembra que logo depois da posse houve movimentos de rua contra ele, etc. Então, eu não saberia dizer, não saberia concluir, vamos dizer, quem é que ganha a eleição. Evidente, não vou me atrever a isso. Mas o Biden cresce na consciência popular ao fundamento de que ele é mais moderado, etc. E eu verifico uma primeira coisa, sabe que nos Estados Unidos é muito complicado um presidente eleito, fazer críticas ao presidente anterior ou aos anteriores, e os anteriores fazerem crítica ao presidente que está no poder. E eu não sei, pelo menos pela primeira vez eu vejo que o presidente Obama, tendo visto uma divergência muito grande de Trump com Obama, o presidente Obama resolveu sair a campo para apoiar a candidatura do Biden, mas dizendo expressamente, explicitamente, dos defeitos, digamos, do governo republicano. Eu acho que, pelo menos que eu me recordo, é a primeira vez que eu vejo isso. O Obama tem prestígio nos Estados Unidos, né? Isso ajuda também a eleição do Joe Biden, né? Eu até digo que eu tenho bom relacionamento com ele, porque estive umas 4 ou 5 vezes em reuniões com ele, né? Ele, uma ocasião até na Nova York, ele foi me visitar no escritório do Itamaraty, lá em Nova York. Tivemos uma longa conversa. Outra ocasião ele veio, almoçou conosco aqui no Brasil comigo. Estivemos várias vezes juntos. E é uma pessoa muito ponderada, muito equilibrada. A sensação que eu tenho é que talvez, veja bem, ele ganhou a eleição, Trump, pregando uma coisa mais dura, não é? Um sistema mais enérgico. Hoje eu vejo que as pessoas podem eventualmente achar que convém uma certa moderação. Se acharem que convém uma moderação, vai o Biden. Agora, se aqueles que insistiram no sistema mais enérgico continuarem na mesma posição, também tem chance o Trump, né? Perfeitamente, presidente. Muito obrigado. Presidente, e nós falamos agora das eleições americanas, e nós temos também, né, em outubro, né, pelo menos até agora, não tem nenhuma medida dizendo que vai haver qualquer adiamento, mas nós temos em outubro as eleições municipais, né? Nas duas últimas eleições que ocorreram, nós já tivemos algumas transformações. Primeiro, a questão do financiamento das campanhas, né, que passou a ser através de fundos eleitorais e partidários ou de pessoas físicas, deixando de ter por pessoas jurídicas, né? E as campanhas também mais curtas, né, as convenções ocorrendo já em julho e as campanhas sendo mais curtas, né? Mas agora vamos passar para um momento totalmente diferente, porque temos aí a questão da Covid. Não sabemos aí, primeiro, se a data sendo mantida, como é que dentro das regras eleitorais, como é que vai poder acontecer essa campanha em função da menor movimentação, de evitar aglomerações e tudo mais. E além também da atenção do eleitorado como um todo para a pandemia de uma maneira geral. Como é que o senhor vê aí essas próximas eleições? Como é que você acha que vai acontecer? Acha que esse movimento favorece os atuais prefeitos e vereadores? Como é que o senhor vê isso? Olha, André, o que ocorre é o seguinte: em primeiro lugar,
E eu acho que não é um assunto, claro, pode-se mencionar o assunto agora, mas é um assunto para ser debatido e solucionado lá pelo mês de julho, pelo seguinte: as campanhas eleitorais hoje são mais curtas, você sabe que elas têm uma duração de 45 dias. 45 dias, se a eleição é em novembro, começo de novembro, significa que vai ser a partir de 15 de setembro, né? 15 de setembro, a campanha eleitoral. Então, nós temos, digamos, até julho para decidir, verificar se é preciso prorrogar ou não, porque esse é o tema que está em pauta, prorrogar a data das eleições. Mas não, porque se as coisas melhorarem muito rapidamente, as eleições podem se processar normalmente em julho, em novembro. Né? E é claro que nas eleições municipais você sempre leva em conta as questões locais. É difícil a federalização de certas disputas, a não ser nas capitais. Nas capitais, muitas vezes, por exemplo, aqui em São Paulo, sempre se federaliza, digamos assim, a eleição municipal. Né? Mas nas localidades, nos municípios, e eu penso que seja, aliás, tenho certeza que é assim também em Goiás, as questões locais é que comandam as eleições. Né? Tanto que você verifica, André, muitas vezes nas localidades, alianças quase impossíveis. Eu já vi aliança do PT com o PSDB, PT com o DEM, etc., em vários municípios do país. Né? Por quê? Porque a localidade é que determina essas alianças. Eu acho que nós vamos para as eleições municipais com muita tranquilidade. Né? Se tiver que adiar, é preciso verificar qual é o instrumento para esse adiamento, porque, em princípio, você veja, quem dá poder para o prefeito, para o vereador, para o presidente, para o governador, é o povo. Né? A pergunta que vai surgir é a seguinte: um projeto de lei pode prorrogar? Ou seja, em outras palavras, o legislativo pode tomar a decisão de prorrogar, portanto, conferindo mais poder? Né? Eu me recordo até que as pessoas reclamavam muito da posse do presidente da República, que está no dia 1º de janeiro. Né? E muitas vezes se pensou em ter uma emenda constitucional que, digamos assim, prorrogasse o mandato do presidente para 10 de janeiro, vamos dizer assim. E a dúvida jurídica que surgiu é a seguinte: bom, mas o presidente que está no poder foi eleito para terminar o mandato em 31 de dezembro. Como é que o Congresso vai dar poder a ele para mais 10 dias? Era uma dúvida que surgia. Sendo assim, é claro que vai surgir essa dúvida jurídica. Eu, a meu modo de ver, se tiver que prorrogar, você precisa pelo menos de uma emenda à Constituição, porque a emenda à Constituição exige um quórum de aprovação mais amplo, mais qualificado, né, para justificar essa prorrogação. Mas eu tenho absoluta convicção de que será um tema que será debatido, volto a dizer, no momento oportuno. Obrigado, presidente. Eu vou passar agora ao Fábio Fernandes, head do LIDE, que queria fazer uma outra pergunta para o presidente. Fábio. Presidente, mudando um pouquinho de cenário, eu queria uma opinião do senhor sobre a imagem do Brasil, porque é tão angustiante a gente ver, ouvir notícias tão ruins sobre o Brasil lá fora, e às vezes eu no meu trabalho eu costumo visitar algumas embaixadas e eu sinto dos embaixadores mesmo. Ele falou assim: Fábio, mandem notícias boas, porque só chega notícia ruim, que eles ficam às vezes de mãos atadas, e a gente sabe que, bom, tem os problemas realmente, tal, mas acho que dá uma sensação que falta um branding, um place branding, assim, de vender melhor o Brasil, né? Vender melhor, dá a impressão, às vezes, que o pessoal fala mal da gente para baixar o nosso preço, às vezes até a autoestima do pessoal. O brasileiro muito alegre e tal, mas como que é na prática um trabalho? Porque eu imagino que devem ter iniciativas e tal, mas por que essa carência, essa imagem do Brasil distorcida lá fora? Isso eu gostaria da sua leitura nesse ponto. Eu acho, viu, Fábio, que nós nos desprestigiamos demais. Nós próprios nos desprestigiamos demais. Você vê, você sabe que eu sou fã da liberdade de imprensa, ao fundamento de que a liberdade de imprensa
conteúdo de um continente maior, que é a liberdade de informação. Porque a liberdade de informação é para o povo, não é para o... Quando você fala em liberdade de imprensa, não significa que é para o jornalista ou para o dono do setor de comunicação, é para o povo. Né? A Constituição foi montada dessa maneira. Você vê quando você tem direito de resposta, para que é? Para completar a informação. Portanto, nesse sentido, eu acho que às vezes há um noticiário tão negativo, que o noticiário negativo aqui, evidentemente, é reproduzido lá fora. Agora, eu não quero culpar os agentes da imprensa por esse noticiário negativo. Esse noticiário negativo, muitas vezes, nasce da conduta negativa de agentes públicos, entendeu? Seja presidente, seja governador, seja procurador-geral da República, seja deputado, senador, né? Muitas vezes eles criam um problema que a imprensa tem que noticiar. Você vê, eu dou um exemplo. Eu fui vítima de percalços de natureza processual. Hoje, graças a Deus, as decisões judiciais já estão todas desprezando o que aconteceu, especialmente numa denúncia feita pelo Procurador-Geral da República. Mas esse pessoal, né, esse exemplo meu é clássico, eles tentaram desmoralizar o governo. Essa notícia vai para fora. Né? Tanto que quando eu viajava, os líderes internacionais, com quem eu me dei muito bem, porque eu não tive contatos com eles apenas durante a presidência, eu já tive quando fui as 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, quando fui vice-presidente, eu era, mesmo como vice-presidente, eu era coordenador da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível, era coordenador da Comissão Brasil-Rússia, então eu tinha contato com todos eles. E eu chegava lá, mas Temer, o que está acontecendo, presidente? O que está acontecendo lá no Brasil, etc. Então, eu acho que é preciso um certo equilíbrio até nessas questões. Né? E por isso que cria uma imagem negativa do país. Você viu que no começo da nossa conversa aqui, eu insisti muito numa coisa simbólica, que é assim, tipo uma foto, uma coisa física, que pudesse demonstrar lá fora que os poderes estão unidos, que o presidente está unido com os governadores, porque isso é que repercute positivamente lá fora. Então, acho que um pouco, volto a dizer a você, Fábio, nós todos temos um pouco de culpa nisso, que nós nos desprestigiamos, quando deveríamos nos prestigiar perante o concerto internacional. Obrigado. Obrigado, presidente. Eu vou passar agora para o presidente da FIEG, Sandro Mabel, que queria também fazer uma outra pergunta para o senhor. Sandro. Presidente, o senhor tem muito contato empresarial, o seu governo foi marcado por muito diálogo com os empresários, com a classe produtiva. O Meirelles vinha aí de um setor de desenvolvimento também importante. Então, o senhor consegue saber a temperatura e o poder de reação que o Brasil pode ter. O senhor acredita que essa retomada depois desse corona, a hora que ele der aí uma raliada, porque o corona veio para ficar, né? Não adianta a gente ficar trancado dentro de casa se a gente fosse esperar vacina da dengue e da zika e da malária, estava todo mundo trancado dentro de casa, escondido do mosquito. Nós fomos, cria esses padrões e tem que combater isso daí. Mas o senhor acha que o Brasil, o empresariado brasileiro, o senhor acha que tem o senhor acredita numa recuperação com uma relativa rapidez? É relativo, eu vou usar a sua expressão, viu, Sandra? É relativa, não será tão rápida, mas será derivada de uma ação conjunta governamental, portanto, do poder público, com a iniciativa privada. A iniciativa privada vai precisar muito de financiamentos, você precisa colocar os bancos nessa história, não só os bancos públicos, como os bancos privados. E, nesse sentido, o Banco Central tem condições de chamar os bancos para dizer, olha, tem que ajudar aí, não é? Fazer um sacrifício também, ajudar as empresas, portanto, uma conjugação da atividade pública com a atividade privada é possível a recuperação. Eu não tenho dúvida que a recuperação virá. Nós enfrentamos crises as mais variadas. Eu mencionei aqui, Sandro, aquela coisa do PIB negativo. Mas se eu quisesse exagerar no exemplo, eu daria o exemplo do Japão e da Alemanha, que durante a guerra perderam tudo, não é? E você viu o que é o Japão e a Alemanha hoje. Eles se recuperaram com uma velocidade extraordinária. Ora bem, o Brasil tem potencialidades econômicas, humanas, disposição extraordinárias. Então, eu acho que será possível a recuperação. Agora,
eu volto a dizer, eu uso a sua expressão, relativo. Não é uma coisa que, digamos assim, terminou a pandemia, amanhã o céu é azul. Vai ficando, muitas nuvens, vão ter que ser eliminadas, vai levar algum tempo, mas eu acho que ele se recupera, viu, Sandro? E por isso que eu falei a alguém aí, olha, ao Fábio, eu acho que é preciso muito otimismo. Acho que nós precisamos levar isso com muita tranquilidade, com muita serenidade e com muito entusiasmo. Eu acho que é possível a recuperação, não tenho dúvida disso. Ok, obrigado, presidente. Aliás, me perdoe, eu tenho muito contato com empresários mesmo, os empresários estão esperando passar tudo isso. Claro, muitas vezes ficam desestimulados, mas eles esperam passar tudo isso e poder retomar muito fortemente a atividade econômica no país. Ok, obrigado. Presidente, mantendo o nosso rigor com o horário, a gente vai seguindo para o final da nossa live aqui com o senhor. Agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores aqui da nossa agenda do LIDE Goiás, a CIT Soluções Urbanas, que é uma incorporadora daqui de Goiás, a Oliveira Melo, que é incorporadora daqui também, a TOTOS, a Baker Tilly e o Jacó Coelho Advogados. Agradecer a todos os nossos parceiros, nossos fornecedores oficiais, a presença aqui do Fábio e do Sandro engrandecendo o nosso evento e, obviamente, mais uma vez, a presença ilustre do senhor, de forma muito didática, muito clara, como é de característica do senhor, abordou inúmeros temas aqui. Acredito que a gente conseguiu fazer uma visão geral sobre temas internacionais, imagem do Brasil, temas políticos, temas econômicos. Então, mais uma vez, agradecer ao senhor. Eu falei para o Meirelles, a gente teve, como o André falou, a gente teve há 2 semanas atrás com o ex-ministro Henrique Meirelles. Falei que o nosso trabalho aqui como head de unidades, né, como presidentes, a gente conversa com o empresariado todo dia. E eu comentei com ele que a gente, quando a economia aperta, a gente escuta muito, chama o Meirelles. Uma coisa que a gente tem escutado muito aqui, presidente, é o Volta Temer, viu? Então, eu passo a palavra para o senhor fazer as considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado. Eu só gostaria de falar um minutinho antes, se eu não atrapalhar muito, dizer, presidente, o senhor vê que esses patrocinadores aqui do evento, pelo menos 50% deles estão de pé, porque o senhor fez a lei do distrato. CITES, o pessoal todo aí, Oliveira Melo, entende? Então, essa turma ficou viva por causa disso daí. Era uma coisa que estava acabando com o setor imobiliário inteirinho, com as construtoras e tudo mais. Foi, eu acho que, um dos últimos atos que o senhor assinou, mas o senhor não sabe o bem que o senhor fez para toda essa classe. O senhor ainda falou para mim, Sandro, não está meio exagerado esse termo. Eu falei, não, exagero nós tiramos depois. Não precisou tirar nada, presidente. Realmente funcionou bem, se adequou o consumidor ou coisa. Então, parabéns outra vez e nós estamos vivos por causa disso daí também. Obrigado. Um abraço para o senhor. Obrigado, Sandro. Um grande abraço a você. Eu só queria, respondendo ao Lucas, aqui agradeço o convite a todos que me prestigiaram as perguntas e que nos assistiram, né? Participando da brincadeira, eu quero dizer, se ficar o Volta Temer, tem que ser Volta Temer trazendo o Meirelles, o Ila, a área econômica, né? Que nos ajudou, todos eles nos ajudaram muito a levar o governo adiante. Fiquei muito honrado, viu, Lucas, com este convite e espero que vocês continuem com esses encontros. Eu penso, no meu caso, mais modestamente, mas com outros convidados, certo e seguramente, serão encontros muito produtivos para todos os empresários brasileiros. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, presidente. Mais uma vez agradeço, senhor. Eu queria também agradecer ao pessoal da RCE que deu todo o apoio aqui, nosso técnico, para o evento. Mas eu queria agradecer muito ao senhor pela deferência de estar, o senhor, que sempre foi muito comedido, também muito discreto, né, nessa sua posição de ex-presidente, né, muito cauteloso, mas se dispôs, como democrata, a poder passar, né, um pouco da sua vasta experiência para nós. É uma deferência de estar iniciando aqui em Goiás, no nosso LIDE Goiás. O Fábio é testemunha da ciumeira que deu nas outras unidades do LIDE quando nós anunciamos que íamos começar aqui por Goiás, né? Então, graças aí ao trabalho do Lucas, isso foi fundamental. E só também, como o senhor falou na brincadeira, dizer aquilo que o senhor terminou de falar para o Sandro Mabel, quer dizer, o céu às vezes não vai ficar azul de uma vez, vai ter algumas, mas para o céu ficar azul, graças ao RenovaBio lançado no seu governo e que é dado continuidade aqui no governo Bolsonaro, se Deus quiser, quanto mais as pessoas usarem etanol,
mais azul o nosso céu vai ficar e mais limpo o nosso ar. Muito obrigado aí, senhor, e a todos aí pela presença, pela participação. Obrigado, pessoal. Boa noite.